Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Iremos dar início ao nosso estudo na Epístola aos Colossenses. Iremos fazer um panorama desta epístola. Nós iremos usar um material que nos auxiliará nesta caminhada, que é o livro falando sobre a supremacia e a suficiência de Cristo. Uma mensagem de Colossenses para a igreja de hoje, escrito por Augusto Nicodemos, editado e publicado pela editora Vida Nova. Tá certo? Vamos lá. Nós iremos falar sobre as circunstâncias históricas. Quando e como e por quem ela foi escrita? A quem ela foi destinada? Qual foi o objetivo de seu remetente ao enviá-la? São perguntas importantes para que a gente possa caminhar ao longo desse tempo que estaremos nos encontrando e estudando sobre essa epístola. Dentro disso, trago aí 4 pontos importantes, né? Paulo, ele estava preso. Se você abrir a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 4, no último versículo, você vai ver uma saudação pessoal, uma bênção do seu remetente. Em que situação ele se encontrava? Paulo vai dizer assim em Colossenses capítulo 4, verso 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, ou lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Então, o autor aí, como os irmãos bem ouviram e leram aí na sua Bíblia, é Paulo, e ele está numa condição de homem preso. De qual local de prisão esta epístola ou esta carta ela foi escrita? Se você abrir em Atos 28, no verso 16, vai dizer assim: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Perceba que Paulo estava sendo guardado por um soldado romano. Paulo se encontra em Roma, preso e muito possivelmente ditando esta epístola para que no final ele a autentique e de próprio punho trazendo a sua assinatura. A igreja ela era considerada como sendo uma igreja gentílica. O que isso quer dizer? Quando você ouve esse termo gentil, gentílica, é todos os povos que não são judeus. Então, Colossenses capítulo 1, no verso 27, ele vai dizer assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. No capítulo 2, no verso 13, ele também vai dizer assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quando se fala em incircunciso ou incircuncisão, está falando de um povo que não é o judeu, o povo escolhido por Deus, que tem um costume de, ao 8º dia de vida, ser circuncidado. Então, aqueles que são incircuncisos ou que estão em incircuncisão são um povo gentil. Por isso que a igreja de Colossos era considerada sendo uma igreja gentílica, né? Sendo feita da sua maioria de povo não judeu. A sua data de escrita ela é incerta, mas ela vai aí ficar entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. A cidade de Colossos, né? A maioria dos habitantes eles eram gregos, né? E seguiam sua própria religião. Se ela é uma considerada, como nós vimos no slide anterior, considerada uma igreja gentílica, que não é um povo judeu, então a gente já sabe aqui que esse povo era de nacionalidade grega, né? A maioria dos habitantes de Colossos eram gregos e eles seguiam suas próprias religiões, né? A religião que predominava era a helênica clássica, ou seja, as chamadas religiões do mistério. Não se preocupe que ao longo do capítulo nós iremos entender por que chamadas religiões do mistério. Eles cultuavam também o imperador romano, ou seja, além de ser
uma cidade com a maioria dos habitantes gregos, possuindo a sua própria religião, né? E eles também cultuavam ao imperador romano. Era uma cidade extremamente religiosa por existir uma mescla de credos, né? A gente vai entender mais para frente que existia um sincretismo, um ecumenismo, um pluralismo na cidade de Colossos, uma mistura de credos e de deuses, né? Dentro de uma introdução, eu quero trazer esses 4 pontos para o irmão poder, né, ir adentrando na epístola. A primeira delas, ela foi escrita no meado do 1º século com o intuito de combater um falso ensinamento chamado heresia de Colossos, né? É uma combinação atraente de práticas legalistas, promessas místicas, rituais ascéticos e conhecimento gnósticos. Os defensores da heresia de Colossos ensinavam que a salvação era alcançada mediante um conhecimento secreto. Estes, os hereges de Colossos, esses defensores, eles não desprezavam a lei de Moisés, especialmente a circuncisão. Eles se circuncidavam, né? A observância do calendário judaico, né? Respeitavam o calendário. Também a dieta levítica, que Levítico vai nos trazer uma dieta, né? E também a abstinência de prazeres ainda lícitos, ou seja, prazeres que eram lícitos, eles se abstinham destes prazeres. Nós iremos entender muito bem, meu irmão, mais para frente, o porquê destas coisas. Mas Paulo, quando escreve de Roma à igreja de Colossos, ele está combatendo a famosa heresia de Colossos. Qual era o objetivo dessa heresia? Era minar, deturbar, conturbar, atrapalhar e pôr em dúvida aos irmãos a respeito da salvação, dizendo que ela é alcançada mediante um conhecimento secreto. Ora, que coisa, né? Dizer que a salvação ela era alcançada por algo secreto. Não soa muito bem que a salvação, a gente é alcançado pela salvação por uma coisa secreta. Como assim? Né? Nós iremos entender. Sua relevância. Existe relevância para essa epístola. Eu trouxe aqui 3 relevâncias importantes que é interessante. Se você tiver o livro, ou mesmo que você não tenha um livro, você lê na epístola conosco, você irá também perceber. A primeira delas, do fato que a epístola ela fala da pessoa de Cristo e da sua obra mais do que qualquer outro no Novo Testamento. Ou seja, Paulo ele dedicou muito mais tempo e falou muito mais de Cristo e de sua obra nesta epístola do que qualquer outra que ele escreveu. Do tamanho e importância que inspirou a ele fazer isso, né? Estava ali falando do cerne da mensagem da cruz, né? A salvação, né? Ela é tão relevante pelo fato de nos ensinar de que maneira podemos viver a vida cristã no mundo real e diante dos desafios cotidianos. Ou seja, nós não somos nesse mundo, mas nós estamos no mundo e esse mundo não é surreal. É um mundo real, tanto da sua época como da nossa, né? E diante dos desafios do cotidiano, né? Imagine que os irmãos naquela época, um império muito brutal, né? Sem escrúpulos, aonde você tem que adorar o rei romano e você está dentro de uma cidade mística de várias etnias e a igreja do Senhor que se levanta nessa comunidade ela não é feita 100% de judeus, muito mais de gentios, né? Ela combate 4 tendências. Paulo escreve para combater os defensores da heresia de Colossos, mas essa heresia de Colossos ela transmitia 4 tendências na época que Paulo a escreve. E que pasmem, irmãos, até hoje assolam as igrejas, né? Com nomes diferentes, mas que a sua essência é a mesma. A primeira dela é o gnosticismo, a segunda é o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Quando se fala de legalismo e misticismo, talvez você associe a alguma coisa ou algum evento.
Mas não se preocupe, nós mais à frente nós iremos ver cada um desses pontos, para a gente entender bem o que é o gnosticismo, o que é o legalismo, o que é o misticismo e o ascetismo. Tá certo? Nós encerramos aqui esse primeiro momento e no nosso segundo encontro nós iremos entrar na primeira parte do primeiro capítulo, falando sobre a pessoa e a obra de Cristo, que iniciei no capítulo 1, do verso 1 ao verso 16. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro momento. Peço que os irmãos nos ajudem em oração e que nos acompanhem na segunda aula.